Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGESE, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo todos vocês aqui, hoje, dia 13 de novembro de 2023, e nós temos mais um convidado especialíssimo para tratar de um tema analisado e estudado à luz do Espiritismo. Então, para o estudo, para a exposição dessa noite, que eu tenho certeza que vai agregar demais, que vocês vão gostar, até porque vai falar de um tema que é extremamente importante. Deixa eu trazer para a conversa aqui meu amigo Arthur Azevedo. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Adriano? Boa noite a você, boa noite a todos aqui que já se encontram conosco para esses momentos aí de estudo, né, que certamente vão agregar, né, ao conhecimento de todos. Arthur, que já é sócio aqui da nossa live da segunda-feira, né, do programa EGES falando de Espiritismo, e que bom que assim seja, né? Porque sempre que vem traz conteúdo, traz conhecimento, e esse é o intuito, inclusive, do IGES, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas, trazer conteúdo de qualidade a todos vocês que querem estudar o Espiritismo. E como dizia Kardec, não se aprende doutrina espírita a brincar, né? E hoje o Arthur vai falar para a gente acerca desse tema tão importante, que é Kardec e o crivo da razão. Arthur vem falando sobre esse tema direto e indiretamente aí, muito, né, nas suas redes Uhum. sociais, no seu canal de YouTube. Então, hoje ele vai dar uma pincelada para a gente nesse assunto. Deixa eu até trazer a apresentação aqui do Arthur, ele que iniciou seus estudos da doutrina espírita aos 13 anos, no grupo espírita Irmão Pestalozzi, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 22, atuou como orientador de mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, no centro tradicional, né, da cidade de Niterói. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no grupo de apoio ao menor, hoje Casa de Batuíra, e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, ele foi eleito presidente do centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM e Conquista FM, e um programa de TV, TV Zoom Canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e membro da AD Rio de Janeiro, né, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio. Já promoveu estudos em forma de palestra em cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão, e ele é coautor da obra O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, e autor de 3 obras publicadas, né, Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatizismo e Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. E foi prefaciador de 5 livros, Espiritismo e Formação Política de Paulo Santos, Primário de Kardec de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo de Fabiano Vidal, Allan Kardec e suas reencarnações e Reunião de Desobsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia, esses 2 últimos de Paulo Neto. Inclusive, o Arthur tem aí um programa junto com. Vocês estão juntos no programa ainda, né, Arthur? Sim, Com sim, o Paulo, firmes e fortes. Polêmica Espírita, né? Sim. É um programa muito bacana também, que traz um conteúdo maravilhoso aí para a comunidade espírita. Deixa eu mandar alguns abraços aqui. O pessoal já está aqui trocando figurinha, né, através do chat. Mandar um grande abraço, primeiro para os nossos parceiros, mandar um grande abraço aí para o pessoal da TV Secal, que deixou a mensagem de boa noite aqui. TV Secal, que é de Florianópolis, Santa Catarina. Muitíssimo obrigado pela parceria da TV Secal. Além da TV Secal, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e TV Goiás Espírita retransmitem o nosso conteúdo. Então, muitos de vocês que aqui estão chegaram por meio desses canais parceiros, e fica aqui, então, nosso eterno agradecimento. E não se esqueçam, deem aquela força ao canal do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, aqui no YouTube. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam e compartilhem os nossos vídeos, isso é importante para que o nosso conteúdo tenha maior repercussão e o algoritmo possa indicar aí o nosso conteúdo a mais pessoas, tá bom? E o intuito do IGES é esse, divulgar o espiritismo, tá? De uma forma séria, correta, né?
e divulgar espiritismo, né? Porque a gente tem visto muita gente aí divulgando outras coisas que não são espiritismo, mas falando que é espiritismo. Então aqui a gente procura ter essa honestidade intelectual. Abraço para Elizabeth Barbosa, que fala de Manaus. Que bacana, valeu, Elizabeth, muito obrigado por estar conosco. Mônica Yoshimura, que também sempre está conosco. Muito obrigado. A Mônica, se não me engano, é de São Paulo. São Paulo, São né? Paulo, é. Uhum. Ela é de São Paulo. Mônica, eu sempre vou perguntar, tá? Porque minha memória tá um horror. Sempre vou ficar na dúvida. A Fernanda, que fala de Floripa, Fernanda Linhares, que está sempre nos acompanhando o Arthur, enfim, a nossa trupe aí nos mais diversos canais. Ela deixou boa noite aqui, mandou um abraço para o Arthur, para mim, valeu demais, Fernanda. Faça sempre assim, esteja sempre conosco. A Shirley de Siqueira, que é de Poços de Caldas, Minas Gerais, bacana demais, Shirley, valeu demais por estar conosco. Deixa eu ver aqui mais. Elanir Baracho Pérez deixou o seu boa noite também, muito obrigado. A Solange Gerard, do Rio de Janeiro, também está aqui conosco, deixando seu boa noite. Valeu demais, muito obrigado a todos por estarem conosco. Então, sem muitas delongas, já vou passar a palavra para o Arthur, né? Arthur, só antes, lembrar que você tem o canal Difusão Espírita, Arthur Azevedo, né? Uhum. Você está disponibilizando uma série de conteúdos. Então, deixar essa dica que todos que estão aqui nos acompanhando possam fazer uma visitinha lá ao canal, aqui no YouTube, canal Difusão Espírita Arthur Azevedo. Meu irmão, você está com a palavra, então, para falar acerca desse tema tão importante, né? Que é Kardec e o Crivo da Razão, para falar. A Solange está falando aqui que ela é do GESEB, do Rio de Janeiro, e também para Dedice Almeida, que fala de Curacá, Bahia. Olha que bacana, valeu demais, gente. Muito obrigado. Legal. Palavras... Bem, pessoal, então agradecendo aí ao Adriano, agradecendo aqui ao IGES e todos os canais parceiros aí nessa transmissão. E trouxemos aqui, vamos trazer, né, uma série de reflexões para que todos nós possamos aí aprofundar-nos nessas reflexões e sempre fazendo uma ponte com a realidade, uma ponte com o que está acontecendo, né, para que a gente possa sempre com o objetivo aí de melhorar, né, de nos melhorar e também melhorarmos o próprio movimento espírita, né, e melhorarmos o mundo, indiretamente, claro, sem a pretensão, nenhuma pretensão missionária de querer resolver tudo, mas darmos a nossa contribuição, uma vez, né, que todos nós aí somos divulgadores do espiritismo, uns de maneira um pouco mais direta, outros de maneira mais indireta, mas estamos todos aí no mesmo barco, né, com esse mesmo trabalho e também no trabalho de nos aperfeiçoarmos. Bem, trouxemos esse tema, né, que intitulamos Kardec e o Crivo da Razão, mas antes disso é bom, né, é muito útil que nós nos aprofundemos em relação o que seria a razão, né? Para que a gente possa, então, fazer essa ponte com tudo aquilo que nós iremos dizer em relação ao espiritismo e também ao movimento espírita, né? Se faz muito importante que a gente atente para os rumos do nosso movimento espírita e, obviamente, que teremos que ter como base as próprias obras da codificação espírita, as obras fundamentais do espiritismo, essenciais ao espiritismo, que são as obras de Kardec e o pensamento do codificador. Então, razão, pessoal, por definição, é a capacidade que nós temos, que a nossa mente tem, que a mente humana possui, e que permite, né, nos permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então, a razão é um dos meios pelos quais nós, seres racionais que somos, né, ao contrário dos animais, seres racionais que somos, propomos razões, né,
razões, propõe razões ou explicações para causa e efeito. Nós, no movimento espírita, não falamos tanto em causa e efeito? Pois é, isso tudo advém da utilização da razão. A todo efeito existe uma causa, né? Então, a razão, pessoal, é associada à nossa própria natureza humana, né? E é justamente algo que nos define, que é o único e definidor do ser humano, ou dos seres humanos. Então, vejam que a razão, o uso da razão, nos permite identificar e operar conceitos em abstração, né? Quando você abstrai aquilo, você faz uma série de, né, faz ali tem ali uma série de pensamentos, né? Mede daqui, mede dali, opera isso tudo em abstração. Nós resolvemos problemas com o uso da razão. Nós encontramos coerência ou contradição com o uso da razão. Nós descartamos ou formamos conceitos com o uso da razão, né? Geralmente de uma forma ordenada, né? E orientada para o quê? Para que nós atinjamos determinados objetivos. A todo momento, nós estamos nos utilizando da razão. Porque a razão inclui o quê? Raciocinar, apreender, compreender, ponderar e julgar, né? E por isso que a razão é usada, por vezes, né, como sinônimo de inteligência. Geralmente, quando o indivíduo é tido como muito inteligente, é que justamente a sua capacidade de raciocínio e de utilização da razão é elevada. E por falar em inteligência, nós sabemos muito bem, né, que segundo os espíritos, os ensinamentos dos espíritos, né, o desenvolvimento da inteligência propicia o desenvolvimento da moral. Tem muita gente aí confundindo, né? Achando que a moral propicia o desenvolvimento por si só. Mas é justamente a utilização da razão é que alavanca o entendimento das leis de Deus, inclusive das leis morais, para que nós compreendamos que aquilo é o melhor caminho, que aquele é o melhor caminho, e possamos, então, mudar de comportamento. Então, vamos ligando aí, né, as coisas que a gente vai se apercebendo de muitas coisas que, por vezes, não nos apercebemos antes. Então, pessoal, como uma forma de a gente chegar a conclusões, né, a gente, inclusive, existe uma contraposição aí em relação aos animais não humanos, né, que às vezes eles parecem tomar decisões. No entanto, isso tudo faz parte do instinto, né? Sabemos bem que é uma inteligência, né, ainda não desenvolvida, mas que já ali há princípios de razão. Claro, ainda muito elementais, os animais não humanos, né, porque nós somos também animais, mas os animais não humanos já principiam também, né, com a razão, com a utilização da razão para tomar decisões, né, em função do instinto com que são dotados. E em nós, a tomada de decisões, né, ela, por vezes, acaba se baseando em elementos que não contribuem ou que não são tão precisos quanto a razão. Kardec mesmo nos disse, né, que nós devamos desenvolver e seguir uma fé raciocinada. Então, vejamos mais uma vez que Kardec se utiliza
né, de um termo derivado do substantivo razão, fé raciocinada, quer dizer, a fé onde nós nos utilizamos da razão. Não é uma fé cega. E o que nós temos notado, pessoal, não só, obviamente, dentro do movimento espírita, mas fora, inclusive, né? E o movimento espírita, claro, ele por vezes ele é composto de pessoas que por vezes se acostumaram muito com determinados posicionamentos mentais que nem sempre acompanham aquilo que a doutrina diz que seria o caminho mais saudável, o caminho mais razoável, que é justamente o da fé raciocinada. Então, contrapondo-se ao processo da racionalidade, isto é, do uso da razão, nós temos alguns problemas que vêm sendo, que nós temos observado, não só eu mesmo, né, mas muitos outros confrades, inclusive os que nos precederam, né, e muito maiores que nós, como Herculano Pires, enfim, Deolinda Amorim e tantos outros, né, Nazareno Tourinho, enfim, tantas figuras importantes aí no nosso movimento espírita, que perceberam, assim como nós também temos visto, que por vezes esse processo racional é relegado a um segundo plano para seguir outros elementos, como, por exemplo, a autoridade. O que nós temos visto no momento espírita? Bem, eu vou acreditar em determinada informação, ou em determinado princípio, ou em determinada ideia, uma vez que determinada pessoa, determinado divulgador, determinado médium, determinado palestrante é uma autoridade. Ok, mas autoridade em quê? Será que efetivamente alguém que está falando, às vezes, em nome do espiritismo, um divulgador, necessariamente estará certo, por mais conhecido que ele seja? Será que um livro que se diz espírita ou de lavra mediúnica necessariamente possui toda a verdade, ou pelo menos está ali contribuindo para conceitos, ideias? Probleminha aqui de internet. Ela voltou. Tivemos parece uma interrupçãozinha na internet. Então, é para a gente começar a ver, porque o que nós estamos vendo é que, por vezes, nós nos deixamos levar, deixamos de lado a razão para seguirmos critérios de autoridade. Existem outros também critérios que, às vezes, têm se sobreposto à razão, como, por exemplo, intuição. Eu tenho né, eu intuo, eu tenho a intuição de que isso que eu estou lendo é verdadeiro. Eu tenho a intuição que esse médium ou esse divulgador fala sempre a verdade. Eu tenho a intuição que determinada coisa existe ou não existe. Também é algo, né, que nós temos que ficar atentos. Outro também, né, que por vezes, quando nós tomamos decisões, parece que também pode interferir de uma maneira não tão benéfica como a razão, como a emoção, né? Eu tenho uma sensação tão boa quando eu assisto fulano, quando eu leio um livro de autoria de tal ou qual espírito. Eu me emociono quando eu leio. E aí são coisas que vão, de certa forma, né, se afastando do conceito de fé raciocinada para ser uma fé emocional, para ser uma fé baseada, por vezes, até numa idolatria, porque, afinal de contas, o que o médium X diz ou o divulgador Y diz só pode ser verdade, né? E aí,
que acontece? Acaba aquilo que era uma fé raciocinada, que nós achamos que pudesse ser raciocinada, porque, afinal de contas, provém do Espiritismo, se torna uma fé supersticiosa, né? Porque ela não se baseia na razão. Ela se baseia em fantasia, ela se baseia, enfim, em emoções, em achismos. E será que efetivamente é isso que o Espiritismo abraça? É isso que o Espiritismo quer de nós? Então, a principal, né, diferença entre a razão e essas outras formas de consciência é a seguinte: o pensamento, ele é tanto mais racional quanto mais conscientemente for pensado, de forma que possa ser expresso numa linguagem. Então, veja que são todos esses nossos sentidos, todas essas nossas faculdades, todas essas nossas potencialidades são unidas, né? Pensamento, razão, linguagem. E quanto mais racional for o nosso pensamento, né? Quanto mais conscientemente algo for pensado, melhor será expresso numa linguagem. Tem gente que acha que não. Tem gente que se deixa levar, às vezes, por escritos confusos, floreados, talvez, por vezes, na tentativa de serem poéticos, mas o fazem justamente porque lhes falta racionalidade, lhes falta razão. Então, para cativar o leitor, determinados espíritos, encarnados ou desencarnados, se utilizam de uma linguagem que se afasta da linguagem do raciocínio, linguagem racional, para, então, melhor convencerem. Convencerem como? Através da emoção, através da superstição, muitas das vezes, através da fantasia, através do engodo, até quando são mal intencionados. Tá? Falaremos disso melhor daqui a pouco. Tá? Mas é importante que a gente entenda esse conceito da razão, porque, inclusive, a etimologia, né, a origem desse termo vem do latim rationem, que significa cálculo, conta, medida, regra, que por si só deriva de ratio, né? Que é o particípio, né? Em latim, é o particípio de reor, ou seja, determino, estabeleço e, portanto, julgo, estimo. Não por nada, em se falar em julgamento, encontramos na Revista Espírita de fevereiro de 1859, no subtítulo lá, Escolhos dos Médiuns, Allan Kardec nos dizendo o seguinte: eis uma recomendação feita incessantemente pelos bons espíritos. Dizem eles, Deus não vos deu o raciocínio, olha aí, ó, raciocínio, razão, sem propósito. Servi-vos dele a fim de saber o que estáis fazendo. Olha lá. Deus colocou a razão, né? Nos deu a razão, nos deu o raciocínio, para que nós possamos nos servir do raciocínio para saber o que nós estamos fazendo. Será que às vezes nós estamos sabendo o que nós estamos fazendo? Será que por vezes não estamos sendo enganados sem nos apercebermos? Porque achamos que fazer um julgamento, utilizar o raciocínio, porque julgar é isso. É uma das acepções do verbo julgar é esse, de fazer uma análise. Mas aí, para um desconhecimento, inclusive, das raízes da palavra, né, toda a etimologia desses vocábulos, as pessoas já acham o seguinte: não,
eu não posso analisar nada porque isso é julgamento. Mas elas entendem julgamento apenas naquele sentido evangélico muito próprio, que é no sentido de apontar o dedo, né, para alguém ou identificar-lhe os defeitos. Como, inclusive, os fariseus faziam. Tanto é que foram chamados por Jesus de túmulos caiados. Por quê? Tinha uma aparência de pureza por fora, mas por dentro estamos cheios de impurezas, isto é, os vícios morais, as paixões morais negativas estavam ali todas presentes. Então, eles julgavam as pessoas partindo da premissa de que elas eram santas. Então, isso não tem nada a ver com a análise crítica, do julgamento, do raciocínio, da análise. Perceberam como nós temos que diferenciar as coisas? E no movimento espírita, as pessoas geralmente estão confundindo completamente as bolas, como se diz no popular. Vem, por exemplo, trabalhos de análise crítica com vistas a alcançar a verdade como falta de caridade, com falta de tolerância, como extremismo. Enquanto este é o cerne do espiritismo. Inclusive, voltando aqui a Kardec, ele prossegue dizendo, vejam bem, dentro da mesma fala, os maus espíritos temem o exame. Dizem eles quem? Os maus espíritos. Abre aspas, os maus espíritos. Aceitai nossas palavras e não as julgueis. Vejam aí que os maus espíritos adoram quando nós não julgamos. Julgamos no sentido de que nós não utilizamos a nossa razão, o nosso raciocínio. Eles adoram. Eles adoram quando é tudo na base da emoção. Eles adoram quando é tudo na base da intuição. Coisas muito vagas, porque a emoção pode variar de pessoa para pessoa. Eu posso me emocionar muito bem com determinada, por exemplo, determinado programa de televisão, determinada música, e o outro simplesmente não se emocionar em nada. Agora, contra a razão, não. Não existem duas razões. Existe uma só. A razão sempre estará de um lado, nunca de 2, 3, 4 ao mesmo tempo. A não ser que eles estejam ali analisando e concluindo da mesma maneira. Mas se tiverem 2, 3, 4, 5 pessoas tirando conclusões diferentes sobre um único fato, a razão não estará com as 5 pessoas ao mesmo tempo. Estará com uma só, se estiver com uma delas. Pode ser que todas estejam raciocinando errado, estejam analisando errado, estejam julgando errado. Né? Então, a razão é a faculdade que nós temos de julgar, a faculdade que nós temos de raciocinar, compreender, ponderar. Tem até uma segunda palavra, né, que também fonte da palavra razão, que é a palavra grega logos, né, que quer dizer contar, reunir, juntar, calcular. Por isso que a termo logos, ratio ou razão significam pensar e falar ordenadamente, com medida, proporção, clareza, de modo compreensível a todos. Porque se você utiliza da razão, todos vão lhe entender. Enquanto que aquilo que é baseado na fé cega, ou na pura fé, ou na tradição, ou na emoção, ou na superstição, isso vai ter um valor, vai variar
de pessoa para pessoa, né? Então, pessoal, o que nós percebemos é que Kardec ele segue uma linha filosófica baseada nos filósofos racionalistas. O que diziam os filósofos racionalistas? Eles diziam o seguinte, que a razão se opõe à imaginação. Voltando para o nosso movimento espírita e outros movimentos por aí, que têm tentado invadir o movimento espírita, influenciar, invadir no sentido de influenciar nosso movimento espírita. O que nós temos aí, aqueles que nos conhecem há mais tempo, né? O que nós temos visto? Teses completamente imaginosas, frutos da imaginação de pessoas, sendo colocadas no movimento espírita e apresentadas como verdades incontestáveis. Então, mais recentemente, temos visto a invasão das teses imaginosas da ufologia. Temos visto, já há um bom tempo, né, a inserção dos princípios do orientalismo, do esoterismo, da teosofia, do ocultismo dentro do nosso movimento espírita. Né? Enfim, uma série de ideias e concepções que não pertencem ao espiritismo, mas que os espíritas têm caído têm sido enredados nessas propostas, né, que tem uma aparência, né, muito legal, né? Eles costumam dizer que o indivíduo vai expandir a consciência se aceitarem determinadas ideias, determinados fatos que nunca foram comprovados, que advêm de tempos recuados, mas que são apresentados como verdades e novidades, o pior. São teses antiquíssimas, já derrubadas há muito tempo, apresentadas hoje em dia, principalmente na internet, como novidades requentadas, né? E que tem atraído aí, inclusive, dirigentes entre os espíritas, divulgadores. Temos perdido aí certos divulgadores espíritas para essas propostas, porque, inclusive, são propostas muito mais rentáveis, como da ufologia, por exemplo, seus congressos, né? O seu apelo sensacionalista. Afinal de contas, quando se fala em ETs, né, isso aí chama a atenção de muita gente. Né? Isso tem um mercado muito grande. Né? E outras propostas, inclusive, né, outro dia mesmo vimos um divulgador conhecido falando que, por exemplo, tomar o chá de ayahuasca não tem problema nenhum, que ele nunca viu alguém ter um problema com isso. Isso porque ele é de uma região em que o consumo desse chá é muito tradicional, e aí então ele larga de lado tudo aquilo que a medicina já demonstra, inclusive psiquiatras e psicólogos também, sobre os efeitos que podem ser catastróficos para o indivíduo ao ingerir esses chás alucinógenos. Né? Então ele seguiu qual conceito? Foi o da razão? Não, foi o da tradição. Porque na terra dele é tradição as pessoas utilizarem-se de chás alucinógenos. Tem até a seita do Santo Daime, né? Inclusive, dizem lá que os daimistas, por vezes, também se dizem espíritas. Né? Quer dizer, tudo põe na nossa conta, né? Na conta do espiritismo. Então, voltando aqui aos racionalistas, pessoal, eles dizem que empregar a imaginação é representar os objetos segundo qualidades secundárias. Secundárias em que sentido? Porque elas são dadas pelos sentidos. Enquanto que empregar a razão é representar os objetos segundo as qualidades primárias, isto é, aquelas que são dadas à razão.
Então, hoje em dia, o que nós temos? Alguma coisa é muito boa porque eu me arrepiei. Um médio é muito bom porque eu me senti bem ao lado dele. Um livro é sensacional porque eu chorei. Onde que está a razão nisso tudo? Não que nós não possamos nos emocionar, não que nós não possamos sentir, mas temos que aliar, sendo que a razão tem que ter preponderância sobre os sentidos. Não vimos o que aconteceu com um guru indiano, prestidigitador, abusador de crianças, Sai Baba? Quantas milhares e milhares de pessoas não foram ao seu ashram na Índia e saíam de lá embevecidas? Estamos diante de um avatar. Estamos diante de um espírito superior, de um novo Cristo. Inclusive, tivemos divulgadores espíritas de primeira grandeza em termos de fama, dizendo e confirmando isso daí, inclusive terem sido curados de crises de angina. Por quê? Porque se deixaram levar pela emoção. Porque duvidaram que tantas pessoas mundo afora estivessem enganadas. Não era possível que alguém com uma fala tão mansa, um caminhar, né, tão leve, um indivíduo tão simples, afinal de contas, ele usava né, uma espécie de manta sobre o corpo, enfim, um traje indiano, né, o estilo indiano, não sabemos bem o nome, né, com muita simplicidade, só tinha aquilo. E o que nós depois ficamos sabendo, né? Um indivíduo envolvido em vários crimes cometidos contra crianças do mundo inteiro e seus truques de materialização que até hoje temos divulgadores espíritas dizendo que eram efetivamente reais, que eram materialização mesmo, né? E que mágicos ilusionistas disseram que eram meros truques, inclusive com imagens, né? Aliás, ele não se deixava filmar. Todas as filmagens dos seus truques foram feitas de maneira sem autorização, né? Foram feitas sem autorização. Porque, óbvio, porque um charlatão, ele não quer transparência. Ele não quer, né, ser confrontado. Ele não quer a análise crítica, ele não quer a racionalidade, ele quer a razão, ele quer, desculpa, ele quer a emoção, ele quer a superstição, ele quer a fé cega, e não só ele se utiliza desses artifícios. E temos no movimento espírita, sim, indivíduos que não são espíritas, se dizem espíritas, mas se utilizando de artifícios não muito diferentes para adquirirem projeção, adquirirem holofote e indiretamente também se promoverem em termos financeiros. Isso é uma realidade. Porque, por vezes, nós achamos que quando o indivíduo se auto-intitula espírita, pronto, ele está acima de quaisquer suspeitas. Bom que fosse assim, mas não é. Nós vivemos num mundo, num planeta de provas e expiações. O nível moral, nosso nível moral é muito ainda inferior. E nós encontraremos indivíduos bem intencionados, são muitos, mas também encontraremos indivíduos mal intencionados. Indivíduos são capazes até de dizer, escreverem cartas, de psicografarem cartas, né, de parentes desencarnados, e, na verdade, não serem cartas psicografadas coisíssima nenhuma. São elementos tirados ali da internet, como, né, tem apontado aí o Guilherme Velho e a sua equipe. E eles continuam aí fazendo a festa,
querendo os holofotes, tapete vermelho para eles. Então, isso é o que dá, pessoal, nós nos afastarmos do critério da racionalidade. Temos também um outro problema dos livros, das obras mediúnicas, ou mesmo feitas por indivíduos, né, sem o auxílio aí da mediunidade. Às vezes nem tem, e às vezes naqueles livros são tidos como mediúnicos, sequer são mediúnicos. É colocado ali o nome de espírito para dar credibilidade e peso àquela obra. A gente vê claramente que, em muitos casos, que não tem espírito nenhum ali. E alguém querendo, né, por vezes, trilhar um caminho aí que ele sabe que é de sucesso. Algo que aparente ser de André Luiz, ou naquela mesma toada do André Luiz, e como é que é a vida no mundo espiritual, violetas tal, se é que vocês me entendem. Começou mais ou menos por aí. Essa história toda de descrição fantasiosa do mundo espiritual. E hoje nós temos aí uma enxurrada de livros se aproveitando desse filão, porque as pessoas querem ler o livro, mas elas não querem para desenvolver a razão, né? Desenvolver o conhecimento, elas querem apenas uma emoção, elas leem aquilo ali, choram ali na hora, mas depois, quando lhe faz uma pergunta, enfim, não sabe responder, o mesmo comportamento dela, o que é pior, continua o mesmo. Não há modificação íntima nenhuma. Ela acha que está ali adquirindo alguma espiritualidade, que é a palavra da moda, enquanto, na verdade, aquilo ali é um vazio completo de conteúdo, que não vai efetivamente, né, mexer com as entranhas do espírito para que ele efetivamente melhore. São as emoções passageiras, são os passatempos, é a literatura passatempo, tida como espírita, porém sem o ser verdadeiramente, porque está despida da razão, está despida da verdade. Então, voltemos aqui um pouquinho aos racionalistas, né? Que dizem que a razão, né, enquanto capacidade em desempenhar raciocínio, ele coloca em diferentes graus, né, a capacidade que nós temos de nos desenvolvermos. E aponta a razão, né, os racionalistas apontam a razão como o ápice da manifestação do ser humano, né, sobre a face da Terra. Então, a razão não é algo transcendente, é algo que pode ser desenvolvido ao longo do tempo. É um processo. Ninguém nasce com a razão completamente desenvolvida. A não ser casos especiais de espíritos muito avançados, que mesmo com a questão do esquecimento das suas pregressas vivências, né, trazem em si, né, todas essas conquistas sem que façam muito esforço, né, ao longo da vida para alcançarem esse patamar tão elevado, né? Então, segundo os racionalistas, a razão, né, a história do mundo, inclusive, a história do homem, é a mesma história da razão. Porque o desenvolvimento de tudo ocorreu em função do desenvolvimento da razão. Então, é algo intrínseco e pode ser efetivamente aperfeiçoado cada vez mais. Temos também um exemplo, né, de um filósofo, que é o Zenão de Eleia, que ele identificava a razão com o próprio ser, né, e admitia que o princípio de identidade é o princípio fundamental da razão, né, porque ele admitia, ele argumentava para tentar provar que o movimento e a pluralidade, né, são, inclusive, derivadas da razão. Ao contrário, por exemplo,
né, do pensamento irracional, ou da irracionalidade, que ele dizia que eram baseadas no irreal e meras ilusões dos sentidos. Olha os sentidos aí novamente. Também podemos mencionar o Hegel, que é outro filósofo de primeira prateleira, né, que ele dizia que a razão se encontra, né, na própria história, né, a razão rege o mundo, que a história universal transcorre racionalmente, mas a razão que se manifesta ou revela na história é a razão divina, absoluta, e a razão é que constitui a história. Separamos também um francês nascido mais recentemente, né, muito mais do que esses outros filósofos, que é o Henri Poincaré, né, um francês. Ele nasceu em 1845, ele era filósofo e matemático, e vejam bem que interessante, ele associava a fuga do uso da razão, isso que nós estamos trazendo aqui, né, para analisar um pouco o nosso movimento espírita, ou aqueles que se dizem espíritas ou simpatizantes dessa postura. Então, ele associa a fuga do uso da razão e da reflexão à preguiça. Ele dizia o seguinte: duvidar de tudo ou acreditar em tudo são atitudes preguiçosas. Dispensam-nos de refletir. Olha só. Aquilo que volta e meia, né, nós enfatizamos. Não precisamos duvidar de tudo. Porque se você duvida de tudo, você também não trabalha o seu raciocínio. Você já fecha a questão ali, fecha as portas, pronto, acabou. É claro que se alguma coisa se apresenta absurda de cara, é claro que eu vou duvidar. É o que nós temos, né, feito aí em relação a muitas dessas propostas, algumas das propostas que nós citamos, né? Dos cantos da sereia, do esoterismo, do misticismo, da ufologia, né? Esses aí, em função das informações que nós temos, né, se constitui aí mais um terreno da fantasia, do sensacionalismo barato, dos mercados, e de nenhuma ligação maior com qualquer tipo de iniciativa de melhoria do ser humano. São distrações. A gente vê pessoas aí perdendo seu tempo em ir atrás de ET, em ir atrás de supostos avistamentos. Gente, em que isso vai colaborar para o crescimento de alguém? Sendo que os que acreditam, né, estão sendo manipulados, né, por inicialmente tudo isso foi criado por uma mídia lá atrás, nós em alguns programas no nosso canal demonstramos isso, e hoje está no imaginário popular quase como uma verdade. Seria mais ou menos como se Hollywood abraçasse a ideia da existência do lobisomem e fizesse 30 filmes de lobisomem por ano. Nós somos tão ainda preguiçosos de raciocínio que se Hollywood fizesse isso, estaria muita gente aí atrás de lobisomem no meio das florestas. Porque nós somos suscetíveis a isso na medida em que nós não raciocinamos. Chegou a um ponto que as pessoas têm acreditado que a ficção é a realidade. Tem gente que faz palestra por aí dizendo que no filme tal apareceu uma coisa que é realidade, enquanto aquilo é pura ficção, é pura imaginação. Vejam a que ponto chegou a fé cega das pessoas. E a fé cega, pessoal, não está só nas religiões dogmáticas tradicionais, não. Que pelo menos ainda trazem um conteúdo moral, de aperfeiçoamento moral, de fazer o bem, né? De combater as más paixões.
Mas já nesse misticismo fluido que tem aparecido por aí, que tem cada vez mais invadido o movimento espírita, se tem essa moral, né, muito pouco, esse senso moral muito pouco desenvolvido, e que é substituído por experiências, como, por exemplo, essas experiências dos chás alucinógenos, ou de meditações, ou de práticas ritualísticas que dizem que vão fazer o indivíduo expandir a consciência, é o termo que eles utilizam, que vão atingir os píncaros da espiritualidade, quanto aquilo é uma ilusão. As pessoas estão perdendo absurdamente o seu tempo com isso. Virou uma verdadeira febre, porque as pessoas estão preguiçosas. Elas não querem se aprofundar em nada, elas querem respostas fáceis para soluções fáceis para problemas difíceis. Para as complexidades da vida, elas querem que tudo se resolva no passe de mágica. Pastor tomar o chazinho aqui, fazer uma posição de lótus ali, né? Enfim, acreditar nas intervenções dos ETs, pronto, vai se resolver tudo. Porque, claro, não precisa do meu esforço. Eu fico sempre achando que é lá fora que vai estar a solução dos problemas e não dentro de mim. Né? Então, realmente, isso se torna muito perigoso. Então, pessoal, quando nós falamos, né, da questão de Kardec, o crivo da razão, já estamos chegando quase ao final do nosso estudo de hoje, nós fomos encontrar esse termo, crivo da razão, né, esse termo mesmo, justamente aonde? No Livro dos Espíritos? Na Gênese, né? Porque o pessoal, quando pensa em razão, logo acha que é uma coisa científica. Também é científica, claro. A ciência está em tudo, né? A ciência no seu sentido lato, né? Mas fomos encontrar um chamado ao crivo da razão justamente no livro que menos as pessoas geralmente ligariam a essa ideia, que é no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente, por várias razões, atrelou religião, a gente atrelou a nossa moralidade, nosso desenvolvimento moral com o fantástico, com o sobrenatural, com o maravilhoso. Nós achamos que é assim que funciona nas leis de Deus, enquanto que não. As leis do Evangelho são leis puramente racionais. São as pessoas que acham que há emoção ali. Que possa haver algo como eu disse, sobrenatural. São coisas voltadas para o sobrenatural, porque elas estão ainda ligadas à questão dos milagres, da derrogação das leis de Deus, porque isso estaria dentro do terreno maravilhoso. Só que o Espiritismo nos explica que não existe o maravilhoso, não existe o sobrenatural. Tudo está dentro das leis perfeitas de Deus, que são imutáveis. E o Evangelho nada mais é que o código apresentado pelo Espírito mais evoluído, que aqui já encarnou, que foi Jesus Cristo. Que na sua condição de espírito puro, consegue entender o pensamento de Deus e principalmente as leis que regem o universo. E nisso nada há de misterioso, não há nada de supersticioso nisso, são as pessoas que distorcem isso tudo, porque elas ainda entendem pensamento religioso, algo que elas entendem como religioso, como sendo, né, algo no terreno da superstição, da fantasia, da imaginação, da emoção, né? Então vejamos que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, onde
Em que capítulo que nós vemos isso? No capítulo, por exemplo, aliás, vamos voltar aqui no Evangelho, né? Nós estamos aqui no... Vou mostrar para vocês que depois tem uma coisinha relacionada à Revista Espírita também. Onde é que nós encontramos esse termo, né? Como já falamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em qual capítulo? Lá onde ele fala dos falsos profetas da erraticidade. Então veja que Kardec nos conclama, eu vou ler daqui a pouco para vocês, ao uso da razão para que possamos nos premunir contra os falsos, nos premunir e nos proteger dos falsos profetas, tanto os da erraticidade como também os falsos profetas encarnados, que estão pululando por aí, pessoal, na atualidade. Lá no nosso canal, para quem nos acompanha, nós temos denunciado, sim, a palavra é essa, denunciado o indivíduo que se diz a reencarnação de Allan Kardec. E que diz que, por exemplo, até os quase 40 anos de idade, teve uma vida, entre aspas, normal. O que é o normal para ele? Uso abusivo de bebida alcoólica, frequência a festas quase que diariamente. Diz que essa foi a vida normal, que ele levou até quase 40 anos de idade, sendo Allan Kardec reencarnado. E que teria tido intercurso sexual com 600 mulheres sem qualquer compromisso. Inclusive, ele, para amenizar, diz que foi, fazendo um parênteses aqui, que contraiu o vírus da AIDS e que Jesus o curou, porque ele é filho de Jesus. Para vocês verem o nível de como que está a coisa. E ele não é o único. Tem vários aí pululando na internet, se dizendo universalistas, mas se utilizando do espiritismo, se utilizando da figura de Allan Kardec, mencionando os livros de Allan Kardec, e seguidos por milhares de pessoas. Então, eu estou perguntando, onde é que está a razão aí dessas pessoas que acreditam nesses falsos profetas? Então, Kardec diz o seguinte, ó, há muitos meios desses falsos profetas serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, vejam bem, não basta falar bonito, não basta falar de Jesus, de amor, de caridade. Eles não podem apenas aparentar bondade. Mas ele diz lá, ó, como também tem de ser eminentemente racional. Prossegue Kardec. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. É o que está faltando no nosso movimento espírita. E a gente não pode culpar apenas esses indivíduos, porque isso não é coisa recente. No movimento espírita, até hoje, se repete que capela tem planeta. Porque isso foi escrito num livro, em 1949, por um indivíduo que se dizia espírita, mas andava abraçadinho com as teorias malucas de Helena Blavatsky da teosofia. E até hoje tem divulgador espírita dizendo que espíritos teriam vindo de capela, sendo que capela não é um sistema que não possui planetas. Então não pode ter vida lá. Muito menos vida próxima ao que nós temos aqui. Tem divulgador espírita dizendo que existe Atlântida, que existiu Lemúria, né? Enfim, tantas e outras ideias que a ciência já colocou abaixo, não são só essas não, tá? O que me ocorre aqui. Uma série de concepções que, enfim, já foram derrubadas, que a ciência já, né, já colocou abaixo, mas está ainda sendo divulgadas, né, em palestras espíritas. Então, vejam lá, né? E também
aquilo que nós, como dissemos, né, que verdadeiros absurdos constantes em obras mediúnicas, né? Inclusive não só as pouco conhecidas, mas também entre obras muito conhecidas, muito badaladas no nosso meio, contrariando isso que eu estou acabando de mostrar para vocês. E vocês, obviamente, já conhecem, mas a gente tem que estar sempre aqui repetindo, dando uma ênfase um pouco maior, porque parece que essas coisas passam reto. As pessoas simplesmente leem, a maioria, né? As pessoas simplesmente leem e passam aquilo como se não tivesse importância nenhuma, fosse apenas enfim, palavras. Que aquilo não pudesse ser levado à parte prática. E é isso que a gente está concitando, que a gente não fique só, né, em notarmos a beleza do texto kardeciano, mas colocá-lo em prática. E não fomentarmos fantasias em nome de uma doutrina que é puramente racional, né, que é completamente racional. Então, Kardec nos faz alerta, passai-lhes, né, os dos falsos profetas, esses sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, que a gente está vendo aí, ó, das ideias místicas, que vão salvar o planeta ou vão nos salvar espiritualmente. Então, toda vez que um espírito indica como remédios mais da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão de um espírito ignorante e mentiroso. Digamos que nós estivéssemos repetindo essas palavras de Kardec sem dizer que era Kardec. Sabe o que alguns espíritas iriam dizer? Nossa, mas você está fazendo um julgamento, você está sendo extremista, você está sendo anticaridoso, antitolerante, Arthur. Pois é, só que as palavras não são do Arthur. As palavras estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, inclusive, o livro mais vendido no movimento espírita. Mas as pessoas leem, mas não entendem. E estão aí com seus médiuns, idolatrando médiuns. O que eles falam passa a ser a verdade, sem contestação. Crianças índigo, né? Almas gêmeas, existência de Atlântida e de Lemúria, astro intruso. O que mais? Dá para fazer uma lista enorme. Espírito retroagindo, encarnando em corpo de lesma. Os primeiros espíritas lá no passado acreditavam em tudo isso aí. E um espírito que assinava embaixo em relação a isso, que espírito encarna em corpo de lesma, que Jesus tinha corpo fluídico, é o espírito tido como governador do Brasil, assim, uma espécie de espírito guia do Brasil, pela Federação Espírita Brasileira, até hoje. Inclusive, falaremos sobre esse tema na próxima quarta-feira agora. O anjo Ismael, o que dizia que se deveria ler as obras de Rustem da mesma maneira com que se lia as obras de Kardec, inclusive que Rustem, os livros de Rustem, estariam acima de Kardec, porque são a revelação da revelação, ou a quarta revelação. Então vejamos aí que o princípio da racionalidade, da razão, se encontra ainda muito distante do bom passo no movimento espírita. Que temos muito ainda a nos aperfeiçoar para estarmos no mesmo nível da doutrina. A doutrina está aqui, o movimento espírita está aqui. Claro, salvas raras exceções, né, indivíduos que realmente
estão imbuídos de boas intenções, mas às vezes só boa intenção não basta, pessoal. Temos muita gente bem intencionada, não tenhamos a menor dúvida, mas às vezes se comportam como papagaios, estão repetindo coisas porque ouviram falar. Citamos aqui alguns exemplos. Essa história de exilados da capela, por exemplo, transição planetária, já ia me esquecendo, meu Deus do céu. O que é isso? Fizemos recentemente todo um apanhado de todas, praticamente as mais importantes profecias de fim do mundo ou de modificação do planeta, feitas até antes de Cristo. Nenhuma se mostrou verdadeira. Nós estamos repetindo os mesmos erros dos fanáticos do passado. Com essa história de transição planetária. Que, inclusive, tem várias versões. Eles não, né? Cada um tem uma versão, cada um tem uma data. É impressionante. O que indica que não pode ser verdade, porque não existe duas verdades. Não é possível que um mesmo evento ocorra em datas diferentes. Onde é que está o critério da racionalidade? Acabou. Se é que alguma vez existiu no nosso movimento espírita. Mas por quê? Porque nós somos seres humanos. O espiritismo não tem nada com isso. O problema é que nós trazemos as nossas imperfeições e queremos imprimir isso ao espiritismo. Queremos dar uma cara ao espiritismo, a nossa cara. Enquanto que a cara do espiritismo não é essa. A cara do espiritismo é a da razão e da verdade, acima de quaisquer pessoas. Pode ser o médium que for, pode ser o livro que for, não importa, o amor tem que ser a verdade. Não é porque o meu médium favorito, o meu divulgador favorito falou que eu tenho que aceitar passivamente. Eu não estou dizendo para ir lá agredir, né, levantar da plateia e bater, não. É simplesmente ponderar, poxa, isso não pode, isso parece não estar certo. Mas para isso também a pessoa tem que ter um mínimo de estudo, né? Ela tem que se interessar. E cabe ao espírita não só ler os livros de Kardec, isso já é obrigação, mas é ter um conhecimento geral sobre as coisas o máximo possível, ler de tudo. E se não souber, porque ninguém sabe tudo, corra atrás, consulte um especialista, consulte quem entenda né, profundamente daquilo, porque, obviamente, né, nós não temos a possibilidade de conhecer tudo. Então, essa é a proposta do espiritismo, submeter tudo ao crivo da razão. E aqui, né, prossegue Kardec. Então, convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que o espírito indica como remédio às mais humanidade, tem, isso eu já li, né? As medidas pueris, ridículas, né? Quando ele cria, né, formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode senão vir de um espírito ignorante e mentiroso. E aqui vamos fazer apenas mais uma citação, também confirmando isso daí, que se encontra lá na Revista Espírita, de 1861, no capítulo Dissertações e Ensinos Espíritas, no mês de agosto. Tá? Então, ele continua falando aqui das teorias fantásticas, né, das afirmações mentirosas, dos espíritos hipócritas, tudo aqui na Revista Espírita. E chega um momento que ele fala o seguinte: não admitais, pois, senão aquilo que vos é de uma evidência certa. Então, não cabe achismo dentro do espiritismo. Se nós queremos chegar à verdade, nós não podemos aceitar nada prematuramente. Olha o que diz Kardec: não admitais nada, senão aquilo que vos é de uma evidência certa. Desde que surja uma opinião nova, por pouco duvidosa que vos pareça, aqui, ó. Por pouco duvidosa que vos pareça, porque às vezes as coisas aparentam ser pouco duvidosas, porque a pessoa que falou é muito legal, ela é muito simpática, ela é uma pessoa honesta, ela tem um nome, ela tem uma certa autoridade, então a gente já começa, aquilo é pouco duvidoso, mas Kardec mesmo assim diz o seguinte:
por pouco duvidosa que vos pareça, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. E continua: aquilo que é reprovado pela razão e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. Então, não é para fazer essa postura, ai, não, eu vou deixar para lá, porque é anticaridoso, porque eu vou estar ferindo o meu semelhante, tadinho. Não tem tadinho. Com a verdade, com o certo, não se negocia. É por isso que tem tantos enganadores. É por isso que tem tantos falsos profetas encarnados e desencarnados fazendo milhões e milhões de pessoas de bobo. E nós não queremos que o movimento espírita daqui a pouco seja ridicularizado, porque já está por aí, pessoal. O que estão fazendo com o movimento espírita já está a caminho de ridicularizá-lo. Porque a gente não está acompanhando, o movimento não está acompanhando o progresso das coisas, está ainda crendo em coisas de 70, 80 anos atrás, porque foi fulano que falou lá atrás, na década de 50. Já foram mais do que desmentidas. Né? Isso é só um exemplo, mas tem vários, né? A gente ficaria aqui horas e horas. Então, para a gente concluir, só esse parágrafo. Então, aquilo que é reprovado pela razão e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. E aí é que entra. Aliás, não foi Kardec, na Revista Espírita, que está dizendo isso, é o Erasto. Então, Kardec falou e Erasto falou. Então, nós temos um elemento encarnado, que foi Allan Kardec, e um elemento desencarnado, dizendo a mesma coisa. Aquilo que é reprovado, que no caso é o Erasto, aquilo que é reprovado pela razão e bom senso, e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. E aquela frase, né, que todos conhecem, mais vale repelir 10 verdades que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Com efeito sobre essa teoria, poderias edificar todo um sistema que se esboroaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Ao passo que, se hoje rejeitardes certas verdades, porque não vos parece demonstradas clara e logicamente, em breve um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá atestar-vos da sua autenticidade. Olha lá. É o que nós estamos apontando. Que muitas chamadas verdades do movimento espírita, que não são da doutrina, estão assentadas na areia e estão cada vez mais ruindo por falta de elementos. Porque tudo avança, a ciência avança, enfim, tudo avança. Então, estamos ancorados numa tradição, né, que foi escrito por espíritas respeitáveis em seu tempo e continuam sendo repetidos, sendo que são teorias sem a menor fundamentação doutrinária e científica. Às vezes tem uma pitada de doutrinário para dar aquela aparência, né? Como nas questões, por exemplo, voltadas à pluralidade dos mundos habitados, a questão da transmigração dos espíritos, que já virou essa papagaiada de capela, que não faz o menor sentido. Porque, às vezes, não nos é dado compreender tudo ou saber de tudo em detalhes. O Espiritismo apresenta a noção, olha, os espíritos realmente, né, transmigram, eles passam de um mundo para outro. Agora, como é que é, pessoal? Como é que deixa de ser, nos detalhes, como é que era, como não era? Por vezes nos escapa até a compreensão. O que nós temos aí, especificamente nesse caso, são frutos da imaginação, como as pessoas concebem que seja. Elas criaram um folclore em relação a isso. Né? Muitos até bem intencionados, outros não tanto. Né? Porque nós temos aí diversos livros, né, que aí já a coisa
já degringola completamente. Né? O camarada começa a dizer que se viu na Atlântida, que se viu em Capela, que o Bezerra de Menezes estava no porta-avião em Capela. Porta-avião em Capela, como se Capela tivesse um mundo com mar, com água. Enquanto que é absolutamente impossível essas condições naquele sistema do cocheiro. Em que ele estava lá ao lado do Chico Xavier, o Bezerra de Menezes, num porta-avião, e aí o Bezerra de Menezes apertou o botão que destruiu. Meu Deus do céu! Isso beira o ridículo, ridículo até pouco, para definir essas fantasias que têm dominado, né, o movimento espírita, inclusive com canais aí com milhões de pessoas se dizendo espiritismo raiz e divulgando isso aí para milhões e milhões de pessoas. Então, é ou não é motivo para preocupação, pessoal? Ou a gente tem que deixar para lá? A gente vai aceitar isso? Assim, vai ver os absurdos acontecendo, os falsos profetas aí. Porque o falso profeta, a gente sempre pensa que é alguém muito poderoso, muito grande. Não, é às vezes o cara ali, né, que está ali, nem parece. Mas ele é a sementinha para a coisa, né, pipocar cada vez pior e para ridicularizar o espiritismo, que o objetivo desses espíritos é esse. Né? Existe uma orquestração, porque o mundo espiritual inferior também tem uma orquestração. E eles estão sendo muito bem sucedidos devido à nossa incúria, à nossa preguiça, à nossa pouca vontade de desenvolver o raciocínio e tudo isso que nós tratamos, né, aqui na noite de hoje. São apenas reflexões, né, nossas, né, inspiradas, né, naquilo que nós temos visto, inspirados em outros divulgadores que nos antecederam, né, que nós aqui já mencionamos, que já vinham alertando, mas o movimento espírita, infelizmente, né, não vem se atentando. Inclusive, entidades que poderiam tomar, né, a frente disso, porque tem poder para isso, no sentido de um alcance, tem recursos e tudo que poderia já fazer, ajudar a fazer esse conserto, ajudar a fazer essas correções, né, permanece absolutamente calada em relação à qualidade, né, daquilo que vem sendo ensinado em nome do Espiritismo, sem o ser. Né? Então, chamamos aí de volta o nosso amigo Adriano, para que então possamos ir para a segunda parte do nosso estudo de hoje. É isso aí, muito bem. Olha, eu não vi nenhum questionamento. Deixa eu ver aqui se tem algum questionamento. Acho que não tem questionamento nenhum, não, Arthur. Mas assim, nós temos um monte de mensagens aqui, de observações, que eu não vou nem conseguir. Se eu colocar uma, eu tenho que colocar todas. Então eu não vou nem conseguir colocar, não. Só vou mencionar aqui, pessoal que mandou mensagens, né? Eu até peço desculpa aí a todos pela voz, enfim, eu tô com uma gripe Ixi. monstra que E... me deixou meio que acamado por esses dias, tentando me recuperar aqui. Deixa eu só falar o nome correto da cidade na Bahia, lá de Dedícia Almeida, Curaçá. Eu falei Curaca, tá errado, é Curaçá, tá? Dedícia Almeida, feita a correção, Curaçá, a cidade na Bahia, da Dedícia Almeida. O Cláudio Pecorari está conosco, o Franklin de Matos está conosco, deixou seu boa noite também. Cristina Oliveira, de Sabará, Minas Gerais, muito obrigado, Cristina. Fabiano Vidal também deixou seu boa noite. Miguel Barleta, de São Paulo, capital. Valeu, Miguel, obrigado por estar conosco também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Shirley, a Fernanda. Trocaram bastante figurinhas aí através do chat, viu, Arthur?
Perfil Lar de Carla, a Flor da Vida. Boa noite do Hum, Icó, no Ceará, terra olha, de Viana de Carvalho. é, Bacana. Deixa eu ver, a Mônica Yoshimura também fez mais uma Viana de observação. Carvalho, que inclusive tem feito essas mesmas considerações que nós fizemos hoje aqui, É né? isso aí, é isso aí. O Hegel da Silveira, de Teutônia, Rio Grande do Sul, sempre conosco, valeu demais, Hegel, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém ainda. Célia Melhado de Aro, de São Paulo, obrigado, Célia, valeu demais. Deixa eu ver se mais alguém diferente se manifestou aqui. Não, então vamos lá, é isso aí. Então, uma série de observações, pessoal. Eu não vou colocar uma só, porque senão eu tenho que colocar todas, e aí eu vou te falar. E nós É. vamos ficar aqui até duas Uhum. horas da manhã, lendo e comentando aí as observações de todo mundo, mas mais ou menos no mesmo sentido, né? Em relação ao cuidado que nós temos que ter com o que vem acontecendo, né, hoje em dia, no movimento espírita e uma série aí de aberrações. E é muito bacana o que o Arthur colocou nesse sentido, de que nós não podemos, né, Arthur, ter medo de nos posicionarmos. É lógico, sempre com educação, com a Claro. fraternidade que deve ser Uhum. peculiar ao espírita, mas um posicionamento firme, né, uma defesa Claro. firme do espiritismo que Kardec fez e pediu que nós fizéssemos. Uhum. Então, nós não podemos ter medo de fazer essa defesa, não, porque se a gente não faz, os embusteiros eles vão ganhando terreno, vão ganhando adeptos, e o monstro que no início ele é pequenininho, ele É, vai crescendo, isso crescendo, aí. crescendo, e depois ele toma conta, né? Perfeito. Ele passa a comandar tudo. Uhum. Inclusive, nós temos movimentos aí nas religiões tradicionais que, ao longo do tempo, foram ganhando força e hoje dominam, né? Praticamente que dominam as É, religiões tradicionais e são as principais entidades, né? é. De coordenação. Então, eu tenho que tomar muito, muito, muito cuidado. Meu irmão, te agradecer imensamente, valeu demais, Eu que obrigado. agradeço. Você sabe que você tem aqui a carteira assinada com a IGESE, né? Nós contamos contigo aí sempre, sempre um prazer te receber, sempre um prazer te ouvir. Você Eu que sempre. agradeço a oportunidade aí. Não são todos os lugares ou os canais, instituições que dão espaço para esse tipo de reflexão. Então, precisa ter coragem, precisa ter realmente amor pela verdade, pelo espiritismo, porque senão a gente vai ficar nesse, né? Enfim, a maioria gosta de ficar jogando a sujeira para debaixo do tapete. E a gente sabe que, né, não é assim. É isso aí, é isso aí. E essas reflexões não vêm aqui para falar do caráter, Não, né, nenhum. de quem quer que seja. É Sim. lógico que nós É. temos figuras aí que Uhum. dispensam comentários, né? É, Mas nós temos outras que são respeitabilíssimas, sim. né? E assim, são reflexões, né? Para fazer com que todos Sim. nós possamos aí passar tudo pelo crivo da razão, assim como nos pediu Kardec. Meu irmão, então te agradecer, e eu vou pedir, né? Lógico que antes, agradecendo a participação de todo mundo que se manifestou pelos chats, que deu aí o joinha aqui para a nossa live, né? Tem joinha, tem coraçãozinho, obrigado. Isso é muito importante para nós, porque faz com que o nosso conteúdo tenha maior engajamento, aí, maior repercussão e possa ser indicado para mais pessoas aqui no YouTube. Agradecer novamente a todo mundo que nos acompanhou aí ao longo do ano, aí nós já estamos na reta final, né? Que É. continue aí acompanhando esse finalzinho de 2023. Agradecer aos canais parceiros, TV Secal, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e TV Goiás Espírita. Muito obrigado pela parceria, que perdure aí por muito e muito tempo. Valeu demais a todas essas equipes. E aí, para encerrar, então, pedir as suas considerações finais, que você possa divulgar aí o seu canal aqui no YouTube, Difusão Espírita Arthur Azevedo,
E aí você já encerrar para a gente, por favor, com uma prece. Com certeza. Bem, muitas das coisas, né, que nós citamos aqui estão aprofundadas no nosso canal. Tudo aquilo que nós citamos já foi aprofundado, enfim, investigado. Tudo aquilo que Kardec nos recomenda, nós tentamos fazer, claro, dentro das nossas limitações, né, mas procuramos sempre fazer com todo o aprofundamento para que a gente realmente erre o menos possível, né? E a gente tem visto que determinadas temáticas, determinadas, enfim, ideias, elas por vezes até parece que não vão fazer nenhum estrago, mas elas vão se assomando, sabe? É uma coisa pequena aqui, às vezes, mais outra pequena lá, e isso vai distorcendo o pensamento espírita, né? Isso vai dando uma cara ao espiritismo que ele não possui. É o que a gente tem percebido por aí, né? Infelizmente, né? Temos uma série, né, como já dissemos, canais, divulgadores, instituições muito respeitadas, mas está faltando esse cuidado, né? Está faltando esse zelo com a verdade, com o espiritismo, com aquilo que ele verdadeiramente ensina. Está faltando investigação científica. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser cientistas, mas que pesquisem antes de falar de assuntos científicos que às vezes podem ser destrinchados numa mera pesquisa, em alguns casos, principalmente quando se fala aí das ciências naturais, da biologia, da química, da física, e tem muita fantasia aí substituindo a ciência, enquanto que a nossa parceria, pessoal, tem que ser com a ciência, por mais ainda que a gente, muitas vezes as pessoas dizem, mas a ciência não aceita o espírito. Depende, porque a ciência não é o monobloco. Há cientistas que acreditam e outros que não na existência do espírito, porque a ciência, ela por vezes, não tem, em determinados assuntos, uma visão única, tá? Então, a gente tem que procurar realmente se informar, como dissemos anteriormente, não aceitar tudo prontamente, venha de onde vier, tá? A gente tem que sempre realmente passar pelo crivo da razão, e isso passa, né, também por pesquisar, por analisar, por confrontar. Não estou falando confrontar, né, enquanto confrontar pessoas, mas confrontar ideias. É assim, e sendo o espiritismo uma ciência, a ciência se faz assim, em confronto de ideias. E a gente não vê cientista um apontando o dedo na cara do outro porque teve a sua teoria desmontada. Né? Porque a todo momento, ou a quase a todo momento, nós vemos teses científicas antes aceitas passar a não ser aceitas. Mas não vemos aquele que teve a sua versão já superada dando piti. Né? Enquanto no movimento espírita, quando você diz, olha, pessoal, não é bem assim, olha o que está dizendo aqui, olha o que está sendo demonstrado aqui. Isso, pronto, é quase como se chamasse para briga. É assim que as pessoas têm demonstrado. Enquanto o espiritismo tem esse caráter científico por isso, porque ele acompanha, né, o desenvolvimento das ideias, as novas descobertas. Ele, o Kardec mesmo disse, né, que se alguma coisa fosse provado contra o espiritismo, que ele se modificaria automaticamente. E a gente não está fazendo isso. Não estamos falando da codificação, porque lá tudo nos parece muito redondinho. Estamos falando daquilo que foi criado pós-Kardec e que está cada vez mais se afastando da ideia original do codificador. Então, agradecemos aí, né? Quem quiser, portanto, ter mais detalhes sobre este e maiores assuntos, estamos convidados lá, quem não conhece ainda, a nos visitar lá no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, serão muito bem-vindos. E aí aproveitamos para fazer a nossa prece, né, final da noite de hoje. Fechamos nossos olhos, elevando o nosso pensamento, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, reflexionando, trocando ideias, estudando o Espiritismo, estudando aquilo que os espíritos superiores disseram a Kardec e também o próprio pensamento desse grande espírito, desse espírito verdadeiramente elevado, que é o nosso codificador Allan Kardec, e que possamos cada vez mais sermos amantes da verdade, porque, como Jesus já nos disse,
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não se dá sem esforço. A verdade não é encontrada sem que nós trabalhemos por ela. E o Espiritismo é justamente esse chamado à pesquisa, à leitura, ao conhecimento, para que, através do nosso desenvolvimento intelectual, possamos cada vez mais também nos aperfeiçoarmos moralmente, uma vez que razão e coração devam andar juntos, né? Um amparando o outro. Por isso agradecemos mais essa oportunidade, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e aos espíritos superiores por essa oportunidade, e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, é isso aí. Pessoal, então ficamos por aqui e dizendo sempre, né, que todo esse trabalho é feito com muito amor, com muito carinho, para vocês, por vocês. Fiquem todos com Deus, beijos nos corações e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.